dormir, dar água, ou seja, ela vai fazendo um tanto de coisas, mas ela não consegue identificar o choro, então ela não cessa aquele choro. Então, se ela, vamos dizer, para a criança, ela foi insuficiente. E é verdade. Né? Então, assim, recapitulando, né? A gente, essa fase psicossexual que foi tão criteriosamente, né, escrita por Freud, a gente tem várias fases, né, dessa fase psicossexual: oral, anal, fálica, né? Mas nós estamos nos atendo principalmente hoje a essa fase dessa oralidade. E como que a gente percebe essa questão da oralidade nesse mundo pós-contemporâneo? É assim, rapidamente, quando eu gostaria de fazer uma dinâmica para variar um pouquinho a saudade. Então, quando cada um fala que personagem ou que objeto ou que, enfim, ou diva ou o que vem à cabeça quando eu falar oralidade, tá certo? Quando eu penso em oralidade, vem Roberto Carlos. Você, Simone? Quando você falou em oralidade de uma personagem ou alguma coisa assim, sabe o que me veio à mente? Assim, no tapa, a boca vermelha da Marilyn Monroe. Nossa, sensual. Ó, viu? Nossa, Simone, você foi profundo. Peraí que eu não consegui nem pensar ainda. Nossa! Rose, você conseguiu pensar o que vem na sua mente? Eu tô aqui pensando porque me veio tanta coisa agora. Mas eu, sinceramente, quando falou de oralidade, você acredita? Eu imaginei o microfone. Mas ué. Eu imaginei sala de aula, fala? Né? Porque é o meu universo. Os pastores gostam, né? Tudo fala. E eu imaginei sala de aula. Aí depois eu falei assim, peraí, tá todo mundo imaginando, né? Peraí, não, né? Tô fora do contexto, será? Fora de contexto, não. É o que o Cris estava falando mesmo. E a Simone... o doutor Zilmar tá ali cumprimentando a gente. Gente, vamos cumprimentar o povo. Vamos cumprimentar o povo. Olha lá, Maria Iva. Nós vamos cumprimentar o povo. Vamos cumprimentar todo mundo. Olha. Agora chegou um tanto de gente. Leone, Tatiana. Obrigada. Cleone é minha irmã, gente. A Cleone é a minha irmã e também é psicóloga. Pois é. Então, oralidade é com ela, hein? Também. Gente, eu gostaria só de... Gente, olha aqui, doutor Zilmar tá super oral hoje aqui, doutor Zilmar, tanta coisa dele aqui, ó. Eu acho que é saudade da gente. Mas ele é oral, né? Ele é bem oral. Boa noite, Tatiana. O doutor Zilmar é tão oral que... vocês aí. Ô, gente, dá tempo de saudade, né? A gente ainda tá começando a falar, dá tempo? Dá tempo. Chamar o aqui, povo. Ó, Maria Iva Bueno. Boa noite, a Ivy é uma das primeiras. Nossa companheira, Gracinha. Ô, gente, dá licença um minutinho. Vamos aproveitar que a gente deu essa pausa para cumprimentar os nossos amigos aí internautas, para falar com vocês que nós estamos com uma ideia. Nós estamos com uma ideia. Contadora de histórias. Isso. Jusileide. Nós estamos com uma ideia de no próximo programa nosso, na próxima sexta-feira, nós não vamos trazer nenhum tema. Nós vamos fazer o seguinte: nós estamos falando hoje para que vocês possam ter uma semana para vocês pensarem algo que nós vamos tentar, na medida que as perguntas forem acontecendo, nós vamos responder alguma dúvida que vocês tenham. Então, vai ser um programa aberto, tá? Vai ser live aberta. Aí vocês tragam alguma pergunta e, à medida que vocês forem colocando as perguntas, nós vamos ir respondendo. Nós sentimos essa necessidade, né, Simone? De compartilhar, inclusive, essa parte da oralidade, em respeito às pessoas que estão conosco desde o início do nosso projeto, que têm nos acompanhado, dedicado tempo, amor, escuta, e aí deixar esse espaço livre, na verdade, de acolhimento. Por que não? Todos têm direito de participar, não é? E às vezes, né, assim, a gente traz os temas e a pessoa tem uma dúvida que até hoje o tema ainda não sanou a dúvida. Então, é uma oportunidade que a gente pode... É verdade, a gente teve várias pessoas, né, comunicando com a gente, interagindo com a gente, então é a oportunidade, né? E às vezes... também...
Pode ser temas que a gente já falou lá nas lives anteriores. Ficou uma dúvida. Né? Sim, não tem problema não, se for alguma coisa... E o que a gente não souber, a gente pode buscar resposta juntos, não é? Porque também a gente não sabe tudo. Mas, assim, nós vamos partilhando experiência e nós vamos também partilhando conhecimento. A gente aprende daqui, vocês aprendem daí. Então, essa interação ela é tão gostosa que a gente cresce junto. Não é? Não fica só aquela transferência de informação e conhecimento. Exato. Oi, Claudete. Fica aquela fase gostosa de que todo mundo participa então, e aí vai dar... e contribui para o conhecimento de todo mundo. Eu acho super válido. Exato. E aí nós vamos o quê? Estar interagindo, é uma forma também de nós interagirmos mais com o público, porque nós vamos estar mais assim, para ouvir as suas interrogações, né? As dúvidas que vocês tenham. E aí a gente vai tentando, na medida do possível, das perguntas que forem sendo postas na tela, nós vamos tentando responder. E às vezes a pergunta que é de um, é de outro. Então, quer dizer, uma pergunta, mas já sana tudo de várias pessoas. Então, aí vocês falem para quem vocês sabem que estão aqui conosco na sexta-feira, que por acaso hoje possam não estar, que na sexta-feira que vem pode trazer os seus questionamentos que nós vamos tentar responder. Isso mesmo. Divulguem aí, façam a propaganda, né? A gente espera uma live diferente, mais interativa, mas realmente pelo carinho mesmo que a gente tem por vocês, né? Então, esperamos vocês na próxima de uma forma assim, mais livre, né? E participativa, né, Rosa? Muito participativa, muito participativa. Principalmente, né? Então, assim, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Nossa! E aí... para você. Né? Como tem 2 semanas que nós não fazemos lives, então eu não tinha colocado para gravar os 5 primeiros minutos. Por isso que eu estou recapitulando, tá, gente? Me perdoe. Não tem problema, não. Mas assim, só reforçando... Nós ficamos 2 semanas sem vir, Cris. Nem música a gente colocou hoje, mas teve pelo menos essa palhinha agora. Né? Mas eu separei uma poesia para falar. Tá bom? Então, poesia. Então vai. Mostra a sua oralidade, Rose. Mostra, por favor, Rose. Pode falar? Pode falar? Pode. A minha prima entrando, a Lenilda, ela é lá de uma cidade bem pequenininha de Pernambuco. A Lenilda. Nossa, põe o comentário dela aí, Cris. O que é isso? Fantástico. Peraí, Rose. Deixa a Rose ler o comentário dela. Não. Peraí. O que é isso? Boa noite. A palavra é poderosa. Pode construir ou destruir. Vai ser legal. E é isso mesmo, Lenilda. Só corroborando essa sua frase, vou ler, então, a poesia que eu achei muito bonita. E ela diz assim, a poesia... e é desse jeito mesmo que as coisas acontecem. Vou só achar minha poesia aqui. Bom, eu amo poesia, então eu estou aqui aguardando ansiosa. Dá uma leveza. Não é? Falando em poesia, a gente já decorou muita poesia na escola, né, gente? Olha... gente, nem vou falar um negócio desse que eu nem decorei tanto, mas vou falar sobre as palavras de Eugênio de Andrade. São como um cristal as palavras. Algumas um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Secretas vêm cheias de memória, e seguras navegam, barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves, tecidas são de luz e são à noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe? Assim, cruéis, desfeitas nas suas conchas puras. Não é? Nossa. É assim que acontece a nossa vida, as palavras, né? E pegando aí o gancho da Lenilda, as palavras são assim, reveladoras, muitas vezes doce, que traz um aconchego para o nosso coração, mas às vezes elas são afiadas mesmo, né? Como... uma lança, uma espada. A Bíblia diz que a palavra ela pode
trazer um bom ânimo, como pode também destruir as pessoas, que é o que a Lenilda falou aí. Então, nós temos esse poder. É isso que nós estamos falando, esse poder da oralidade. Aqui, psicanalizando, o que é a psicanálise hoje? A terapia através da associação livre de ideias, esse falar com liberdade, sem condenação. Não é? O que a psicanálise nos traz através da fala? A proposta de cura que depende de cada um com sua particularidade. É a liberdade de expressão, né, Fernanda? Sim, né? E de fato é a liberdade de forma que a entrega é de cada um. Então, olha, não depende só do outro, né? Depende de mim. Então, olha até onde a minha fala, a minha oralidade é capaz de me levar. Quando a gente põe um tema desse, o poder da oralidade, a gente está falando, na verdade, o poder de quem nós somos. Porque a oralidade em si, ela não está só nas palavras ditas, né? A oralidade, ela está em tudo que você promove como veículo de linguagem, de comunicação. Essa comunicação que estabelece vínculos entre um e outro, né? Entre a pessoa e o próprio ambiente, no caso. Posso estar ali sozinha. Ela faz parte do construto do sujeito, né, Fernanda? Justamente, há uma linguagem ali, há uma oralidade. Senão eu não conversava... Gente, eu converso sozinha. Não é? Alguém aí conversa sozinho? Alguém aí? Vocês conversam sozinhos, não é? Desde pequena eu conversei sozinha. Eu também, eu tinha amigo imaginário. As minhas irmãs conversam bastante. Pois é. A Cleone, por exemplo, que está aí, ela conversa. Se estiver na fila do banco, pode saber que ela conversa. Se é no ônibus, metrô, elas estão sempre conversando mesmo. Porque isso é muito bom. Porque a palavra, ela tem esse poder, né? De nos aconchegar, né? De persuasão. Nos aproximar. Então, realmente, quando a gente fala sobre o poder, nós temos na nossa língua, a Bíblia até diz que a língua é como uma centelha. Um pequeno fósforo, né, uma centelha, ela não pode colocar fogo numa mata inteira. Mas, em compensação, uma palavra branda desvia o furor. Olha para você ver como que a gente vai falar. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, tem um provérbio que diz, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Freud usou muito isso, né? Freud, não é? Usava isso mesmo. Muito assim. Então... Ô, Rose, tem esse exemplo que você deu, teve eles fizeram tipo uma experiência num colégio, onde que eles colocaram uma planta na entrada desse colégio, e ela protegida, e os alunos foram orientados a, toda vez que chegaram à entrada desse colégio, falarem palavras negativas. Olha. E tinha uma outra planta ao lado dessa, que ia receber só palavras negativas, que na saída do colégio, todos os alunos, na entrada do colégio também, iriam falar palavras positivas. Já fiz essa atividade, hein? Ao longo das semanas, a gente percebe que a planta que recebia só palavras negativas, ela foi murchando a fim de morrer, literalmente. Ficar toda murcha, ficar toda sem como fala, a folhagem, enquanto a outra que só recebia palavras positivas, ela verde, ela bem desenvolvida, ela forte. Então, assim somos nós. Imaginemos que nós, enquanto sujeitos, quando recebemos só palavras negativas, nós tendemos a ficar como essa planta. Oi, positiva. Agora, é importante também nós fazermos um paralelo que é lógico que tem uma importância, tem uma funcionalidade na crítica, ou às vezes numa negativa, mas aqui eu estou falando do lado pejorativo da palavra, porque se a palavra tem poder, então que eu possa usar do melhor dela. A gente vê um pouquinho na física quântica que, normalmente, vocês já repararam que, me parece, acho que 1 ou 2% são os grandes milionários, bilionários do mundo, e
E essa porcentagem é onde que está mais ou menos, aproximadamente, acho que é mais de 50% de todo o dinheiro da Terra. Mas o meu foco não é na questão do valor, do poder do dinheiro em si. Mas eu estou falando assim, essas pessoas, elas entenderam o seguinte, que elas têm uma convivência seleta com pessoas que têm uma vibração de ideias, de hábitos, de atitudes que impulsionam e que jogam a pessoa para cima. Então, cuidado com o que a gente, por exemplo, cuidado com o que a gente lê, com o que a gente assiste, com quem a gente fala, né? Tudo que nós estamos cercados de mídias sociais, que nos circunda, pode influenciar em como eu vou me exportar perante o mundo, como que eu vou colocar essa linguagem para fora. Então, propriamente dito, esses cuidados, essas pessoas que entenderam isso e que tiveram essa sacada, elas são muito seletas. Então eu vou usar um provérbio: me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Ela tem uma pitada de sabedoria nisso, né? É importante com quem nós convivemos a maioria do nosso tempo, o que nos edifica, né? O que nos faz melhor. Por exemplo, esse grupo ele veio para somar. Nós começamos no mês de abril. Eu não sei se vocês já fizeram esse cálculo. Perdemos o tempo. Nós estamos para completar 6 meses. E eu não sou o mesmo Cristiano de quando nós começamos a ficar análise do campo. Certamente. O quanto que eu aprendi com a Simone, com a Rose, com a Fernanda, né? Principalmente na questão da oralidade, né? Então, eu cresci enquanto... Não, gente, então, peraí, para tudo. Isso é porque ele não fala, tá? Só lembrando aí a fala dele inicial. Mas deixa quieto, fala mais, Cris, fala mais, pode ir. Então, só para lembrar que ele disse. Então, mas principalmente que cada um, como somos seres únicos, singulares, cada um de nós aqui no nosso grupo tem uma característica definidora. Na minha percepção, eu percebo a Simone de um jeito, a Rose de um outro jeito e a Fernanda de outro jeito. Por exemplo, eu vejo muita sabedoria na Simone, eu vejo muita experiência e vivência com a Rose e vejo muito dinamismo na Fernanda. É o meu olhar. Ajuda a gente. Mas aí, o que acontece? Se a Fernanda for fazer uma percepção, uma avaliação, ela pode ter uma outra percepção. Cada um tem um olhar, né? Cada um tem um olhar específico. Então, na verdade, o que a gente vê no outro é aquilo que a gente deseja, você sabia? Nós vemos no outro aquilo que nós almejamos. Outra coisa, aquela necessidade que a gente acredita que tem, que na verdade não é, porque nós somos sujeitos de vontade. Então, eu vejo no Cris aquilo que me interessa, e vice-versa. Então, eu sei tirar proveito. A gente é inteligente, né? A gente consegue captar isso. A gente vê que a gente é tão inteligente quando a gente fala e a gente mesmo se escuta. Vocês já perceberam que algumas pessoas gravam áudio e depois elas colocam para elas mesmas escutarem a própria voz? Aquilo ali diz muito. Tanto as suas convicções, né? Quanto as suas indefinições. Peraí, deixa eu ver se eu mandei certo. Poxa, já mandou, né? Então, peraí, olha, deixa eu ver, né? Deixa eu comprovar, né? E tem pessoas, inclusive, que não apagam, guardam, pegam aquilo como prova de alguma coisa. Isso também dita o poder da oralidade. Olha como que esse nosso desejo, essa nossa parte aí que elabora, ela vai além do que a gente imagina. Quantas pessoas, inclusive, né, quando a gente fala dessa oralidade ligada ao poder, né, que nós vemos isso na clínica, quantas pessoas hoje nos procuram porque precisam de fazer questionamentos relacionados às suas posições, às suas decisões em relação à vida. Aonde faltou oralidade de imposição, de autorização, né? Porque as pessoas muitas vezes vêm achando que a psicanálise é até um aconselhamento, né? Pedindo direção de algumas coisas, quando elas começam a descobrir que aquele poder elas mesmas carregam, elas despertam. Então, olha o que a oralidade não faz. Ela fala, ela se escuta, a gente devolve o questionamento e ela busca aquilo na própria essência. Verdade. Isso, não é? Independe de que... Ele usava muito isso, né? Sim.
dessa maêutica, nós precisamos, né? Cuidadosa, não é? Nós precisamos disso. Sócrates usava. Verdade. A maêutica, né? Ele fazia com que a pessoa falasse, né, a ponto de depois ela entender e ouvir mesmo. E aí uma das coisas que ele fala também é que nem sempre as aparências elas enganam muito. E nós temos muito esse negócio de ler as pessoas, né, é o que a gente faz. Pela aparência, né? Então, ele falava o seguinte, fala para que eu te veja. Não é isso que acontece com a gente? A dificuldade da máscara hoje, gente. A dificuldade da máscara. Obrigada, Maria Iva. Fica com a gente, viu? Ricardo, também seja bem-vindo, querido. Maria Fernanda. É Mel e Rosalina? Oi, Simone. Fernanda estava falando dessa questão aí, dessa fala, da gente, que a gente quer, a gente se vê no outro, né? Porque, na verdade, a gente tem dois mecanismos que são muito importantes na vida da gente, que é a introjeção, né? Que é quando eu me identifico com o outro, eu quero aquilo para mim. A gente também tem a projeção, que é aquilo que eu não aceito em mim, mas eu não vejo, jogo, que eu aceito, eu vou conseguir ver no outro. E aí, a gente, pensando você falando nessas questões, me fez lembrar Lacan, porque ele fala que nós já somos falados antes de nascermos. Sim. Né? Porque antes da mãe ficar grávida, ela já fala que é um filho. O casal, por exemplo, já projeta aquilo para o futuro, aquele filho que nós vamos querer ter. Então, a gente já é falado, o quarto do neném, a cor das roupas, como que vai ser o quarto. Então, o sujeito, na verdade, ele já é falado antes dele ser concebido. E aí a gente tem que estar muito atento, porque a palavra, a oralidade, ela traz essa questão da gente... Porque com a palavra, a gente busca o outro, a gente traz o outro ausente, não é verdade? E aí, que a gente tem que fazer o quê? Isso que Rose falou está muito dentro do quê? Do julgamento. A gente tem aquela fala do julgamento para o outro, julga uma coisa, julga outra. E só que enquanto eu estou julgando as atitudes do outro, eu estou julgando a vida do outro, eu estou fazendo o quê com a minha vida, com as minhas palavras? Eu estou cega. Então, a gente tem que voltar essa atenção para o nosso interior. Qual é a fala que vem do meu interior? O que ela expressa? Que desejos que ela tem que eu não realizo? Né? O que eu tenho medo de falar? O que eu tenho medo de expressar? Então, a gente tem que ter essa questão de ter, de vez em quando, esse olhar para nosso interior. Calar a voz. Hein? Por isso que as pessoas falam tanto dessa questão da meditação, né? Porque ficou muito voltado para os monges tibetanos que meditam. Não. A oração, a meditação, a contemplação, yoga, justamente, né? Yoga. É tudo isso, da yoga também, é tudo isso, é você o quê? Silenciar a mente para você ouvir o que tem dentro. O que você precisa trabalhar, o que você precisa de pôr para fora, Simone, quais realizações que você precisa. Né? Não, na verdade, a mente ela não para, ela trabalha o tempo inteiro. Quando a gente fala calmar a mente, né? Deixá-la... Quando a gente tem mania de falar, vamos deixar a mente vazia, na verdade, é vazia daquilo que nos perturba. Mas na verdade... É vazia do constrangimento, ou até mesmo do excesso de euforia. Mas não é só desse vazio do que perturba, porque esvaziar a mente é um trabalho que a gente tem que fazer, tentar fazer, que é literalmente o quê? Porque quando a gente ocupa muito a mente, que você fica naquela angústia, você está angustiado porque você tem que fazer alguma coisa, porque você tem que pensar em algo, porque você tem que dar conta de alguma coisa, ou então você fica remoendo coisas do passado, ou seja, você fica preenchendo sua mente com coisas que não tem o que fazer. E aí o momento que a gente tem, que é o aqui, que é o agora, é o que eu posso fazer por mim de melhor, porque ninguém dá o que não tem, eu não faço. Pois E aí chega um dia
que a gente não pode mais fazer mesmo que queira. E como a Fernanda falou que a mente não para, a mente consciente, ela deita e dorme. Mas o nosso inconsciente fica lá aquela vida. Acorda cansado, né? Quando é assim. Porque o que acontece? A mente da gente parou um pouquinho o seu rosto, você ficou muda. A mente da gente, sua consciente, ela vai calar um pouco a hora que você vai dormir. Não, estou falando que Rose falou, mas ela não saiu a voz lá que ela falou para mim. A hora que Rose falou. Então, a mente inconsciente, não, porque ela faz o quê? Parte daquela consciência que nunca para. Então, ela nunca para, está sempre em movimento. Então, a gente tem que dar voz para essa mente que está sempre em movimento e que a gente vem com a mente consciente e amordaça. Pois é. E aqui, pegando a sua fala da Fernanda, quando falou sobre a nossa falta, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo de internalizar as coisas, e aí a gente olha lá para o vizinho, né? O que a gente fala, a grama do vizinho é mais verde. Será que a grama do vizinho é mais verde mesmo? Porque a gente olha da nossa necessidade, né? Se eu estou com alguma necessidade, eu vou observar todas as coisas. Por exemplo, se uma mulher está grávida, ela vai observar todas, ela vai conseguir ver todas as mulheres grávidas, né? Se você está com algum problema achando que você está gordinho, você vai observar isso tudo e as pessoas que estão magrinhas e tudo mais. Então, nós precisamos de ter esse tempo mesmo, que infelizmente, mesmo com toda essa pandemia, a gente... É o que a Simone falou, às vezes, a gente fica com tantas outras coisas na cabeça, né? A gente coloca um monte de coisa, mas não consegue dar uma olhadinha para a gente mesmo, né? Ter aquela busca, né? Conseguir centralizar um tiquinho e trazer a memória que nos dá esperança, né? Já que as coisas ficam tão angustiantes, e a gente precisa de ter esse tempo mesmo, né? De meditar em coisas boas, selecionar coisas boas. Essa fala da sua quanto da Simone, me veio à mente uma frase da questão aquilo que eu mais temia me sobreveio, né? Tem um contexto bíblico, mas a gente pode tirar também sobre os padrões que nós estamos, às vezes, amarrados a ele. Os padrões vindouros da constituição, da cultura, do contexto familiar, que a gente recebe inconscientemente, né? De geracional, do meu pai, da minha mãe, e que muitas das vezes a psicanálise como é um processo investigativo de dessignificar e ressignificar, dar um novo sentido, dar uma nova vertente, abrir possibilidades para esse sujeito. Ele pode não repetir esse padrão. E isso é muito interessante, porque muitas das vezes o padrão que eu estou estabelecido culturalmente no contexto familiar que eu estou inserido, eu posso botar fim nele. Sim. Né? Por exemplo, eu falo com relação à questão desses acontecimentos geracional, né, familiar. Não necessariamente que, às vezes, meu pai ou minha mãe passou por certas situações que eu vá ter que passar por isso também. Entende? Mas como que eu vou me dar conta disso? A partir do quê? Da análise, da terapia. Sim. Que é importante. E quando eu me permito, que eu me dou uma oportunidade para o quê? Para me desvincular, desvencilhar, tirar essas amarras. Ela propõe essa cura, sabia? Através da fala, né? Da autofala. Uma vez que eu me escuto, eu dou comando para minha mente. Quem controla tudo em mim sou eu. Então, pensa bem, é tão rápido, né? A gente é muito dinâmico, né? Eu ordeno, né? É bem imperativo isso. Nós somos imperativos, né? A gente não pode ficar no subjuntivo. Na dúvida, claro que não. Mas se eu falo, olha, não, Fernanda, chega. Chega, dou um basta agora nessa situação. Não é porque aconteceu com fulano que vai acontecer comigo. Pronto. Obrigada, Ricardo. Lembro de você sim, querido. Claro que eu lembro. Muito feliz por você estar aqui. Então, quando eu dou ordem para a minha mente e eu falo para ela o que ela deve fazer e reagir e acreditar, porque isso é neurociência, é uma coisa que a gente tem que fazer em tempo de rotina,
Não é uma fala solta, desajustada, de qualquer maneira. Primeiro que eu tenho que pensar, sentir, e como diz uma outra colega que está aí, verbalizar, que é diferente de falar. Verbalizar sou eu compreender aquilo que eu estou dizendo. Então, não é a qualquer modo, não é uma fala solta, ou isolada, ou descontextualizada. Nós temos que aprender que nós somos esse sujeito contextualizado. Desde que nascemos, aliás, antes de nascer, a gente já vem contextualizado. Quando a gente nasce, a gente é inserido naquele contexto que já está ali preparado, ou que deveria estar, para nos receber. Primeira coisa é a oralidade. O bebê nasce e chora. Então, pensa, e hoje? Quando algo não é bem administrado, eu choro, eu verbalizo, né, com compreensão dos fatos, eu vou ali em busca de questionamentos realmente pertinentes, né? Eu vou reivindicar aquilo que cabe em mim de direito ou de solução. Como que anda a oralidade? Então, quando a gente fala como vai a oralidade, qual o poder dessa oralidade, é aonde essa oralidade vai te colocar, ou aonde você vai se colocar utilizando a sua oralidade. Então, o poder não é do outro, ninguém me concede poder. Eu me autorizo, não é, com o poder que me cabe. Desde que eu não anule ninguém, que eu não passe por cima de ninguém, que eu exerça todo o meu papel de ser humano dentro de uma conduta de convivência que implica as normas que abraçam a ética. Eu respeito o indivíduo ao meu lado, o sujeito ao meu lado, mas a minha oralidade é que define quem eu sou, porque eu acredito naquilo que eu transmito. Seja a minha oralidade fala, não é? A minha oralidade também, olha, na forma com que eu me alimento, a música que eu escuto, canto, não é assim? As palavras que eu utilizo para abençoar ou para amaldiçoar, o que eu desejo para o outro, as alegrias que eu professo, as saudades que eu confesso. Então, olha que coisa linda isso, gente, é o poder da oralidade. Então, aonde me cabe com a oralidade? Onde eu me coloco? Pensem nisso. Onde você está hoje por causa da sua oralidade ou por causa da ausência dela? Oi, Rose. Isso que eu ia falar, sabe? Porque, às vezes, eu acabo cedendo esse poder para uma outra pessoa, né? E aí, o que a pessoa fala aquela fala como uma verdade para mim. Só que isso pode ser uma fala do outro, pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. E se eu internalizar isso sem eu, né, pensar um pouquinho e autorizar toda essa fala na minha vida, quer dizer, eu nem vou saber quem eu sou de verdade, né? Verdade. Já que é o outro que tem poder sobre mim. Não é verdade? Perfeito. Eu pensei em alguns ícones mundialmente falando que eu acho que são exemplos dessa oralidade. Eu pensei, a priori, Nelson Mandela. África do Sul vivendo o apartheid, e ele se sacrificou em prol de uma causa maior do povo, de tolerância, de amor, de respeito, de confraternização, de compaixão para com o outro. Quer dizer, né? Mas, querendo ou não, posteriormente, se a gente for olhar nessa lei do eletromagnetismo ou da semeadura, ele plantou e colheu 3 décadas depois. Como, para mim, é um dos maiores líderes que já existiu na humanidade. Gandhi também, né? E eu vejo uma oralidade nele peculiar e inspiradora, porque ele nos inspira. O Nelson Mandela, a meu ver, ele transcende a questão racial, porque ele é um negro, que ele teve sucesso, etc. É muito mais que isso. Para mim, ele é um ícone, assim, né? Top das galáxias. Vamos usar uma expressão bem termo assim, moderninho. Agora, em contrapartida, então eu pego um exemplo positivo dessa oralidade, mundialmente falando. Agora eu pego uma oralidade negativamente, mundialmente falando. Aí, Adolf Hitler. Adolf Hitler tem um livro que fala sobre a liderança de Adolf Hitler a partir da questão... Mas a oralidade dele era positiva para ele, que acreditava naquela filosofia. Para ele. Mas nós não podemos anular
o que Não, tinha de sim, positivo na imposição de poder que a fala dele expressava. Ele usou o poder, embora Claro. de forma negativa, né? Não, ele mas usou o poder que ele usou é positivo. O poder de fala, persuasão, mas o objetivo... Gente, mas assim, olha, outro dia eu a estava conversando... vertente que eu quero falar, Fernanda... Não, mas a vertente que eu quero falar é o seguinte. Para ele, surtiu efeito positivamente. Mas eu tô te falando, eu tô fazendo uma analogia... no caso do sistema, né? Numa outra vertente, onde que ele usou uma oralidade dele em prol de algo maior para subjugar pessoas. Ah, sim. Entende? Para então, dominar. O poder de persuasão que ele usou, então, né? Então, nesse contexto, a oralidade dele sacrificou e custou muito caro. Custou 80 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Então, mas Adolf Hitler, na oralidade do poder dele, e que é onde que ele desenvolveu, quando ele foi preso, a priori, o corpo fala. E ele treinava gestos, como, por exemplo, aquelas coisas mais agudas de expressão facial, dessa coisa mais aguda de gestos, etc. Cada movimento dele foi milimetricamente pensado e hoje nós somos esse ser gestual. E articulado. Tanto é que tem pessoas que às vezes estudam estratégias de Hitler para saber como ter um poder de persuasão na fala. Quer dizer, por essa perspectiva, foi legal, foi bacana. Ele soube usar. Foi poderoso para ele em si. Mas eu estou falando ele soube usar a fala em prol daquilo que ele acreditava. Então, mas ele se autorizou para aquilo. Mas como ele subjugou uma multidão e a multidão abriu mão do seu próprio inconsciente, porque nós somos singulares. Né? Somos singulares. A partir do inconsciente dele, aí é usar todo mundo como objeto e marionete. Mas aqui deu certo, não deu? Para ele foi positivo. Agora imagina o que alguém com boas intenções não possa fazer se de fato souber usar o poder que tem. Mas, na verdade, olha para vocês verem, o Cris trouxe aí o Mandela. Só que, se a gente for olhar, os grandes mestres da humanidade, todos eles usaram essa potência que a oralidade tem. Sim. Mas quando eles usam essa potência da oralidade, eles trazem à tona quem? O adulto responsável que banca aquilo. Sim. Porque se eles não usassem a oralidade, assumindo aquela responsabilidade que requer a oralidade, eles não teriam sido os grandes mestres que foram. Né? Então, essa oralidade, ela tem esse poder da conexão e tal. E quando vocês falam do Hitler, o que acontece? O Hitler, na verdade, a gente pode... ele recebeu, vamos dizer assim, mais pedras do que ele merecia. Porque também, como diz Freud, com os egos identificados. Porque se ele quisesse, mas ele não tivesse um tanto de ego identificado com ele, as coisas não aconteciam. Verdade. Então, ele teve egos identificados com ele, como Freud falava, são egos identificados ali. Então, aquele líder os representa. Então, se não fosse essas questões das identificações, ele não teria tido, entre aspas, o sucesso que ele teve. Assim como Jesus Cristo também teve um poder maravilhoso com a oralidade dele, que reunia multidões. Mas eu estou falando todos os grandes livros. E que ninguém aprende isso. Adulto não, gente. Está lá no Édipo. Não é? Naquela disputa de poder. Olha. Não libertou a Índia? Mas pegando essa fala da... Ô, Simone, só completando essa fala sua aí, relacionada à questão do Hitler, porque tem um estudo que eu estou querendo fazer, né? Sobre a questão do Hitler e uma conversa com Albert Einstein. E os dois estavam conversando, dialogando nesse livro, um spoiler, tá? Desse estudo. Aí Hitler pergunta, aí Hitler fala assim, olha, foi em 1933 essa conversa, antes da Segunda Guerra. Aí falou assim, nós estamos à beira de um colapso novamente na Europa.
Já previsto. Aí o Albert, mas por que Hitler? Porque o que causou a Primeira Guerra está colapsando novamente. Mas só que o grande vilão dessa Segunda Guerra vai ser a questão da idolatria. E a idolatria é o quê? A questão do partido dos nazistas, né? Que queria se exaltar e etc. e tal. E se colocar acima de tão maior quanto Deus e etc. Eles estavam acima do bem e do mal, né? Assim que eles se vangloriavam. Então, mas aí já é um uso tudo do poder por ele, para ele. Mas aí já é uma outra forma. O poder da dominação, né? Então, porque sempre que eu uso o poder, esse poder é usado para o bem de todos, é uma coisa. Agora, se eu uso um poder para o meu benefício próprio, em detrimento ao sofrimento do outro, então, quer dizer, eu já não estou usando essa energia de uma forma que ela beneficia a todos. Doutor Gilmar, hoje o psicanalista se autoriza a si próprio para ser um agente de transformação. Sim, somos agentes de transformação, porque nós vamos levar os nossos analisandos a conseguir entender, nomear esses conteúdos inconscientes que foram recalcados, esses inconscientes, esses recalques que foram, que precisam vir à tona, para quê? Para deixarem de ser sintoma. Porque, falando nessa oralidade, essa oralidade, o que nos é falado, como eu mencionei desde antes, né, que o Lacan falava desde antes do nosso nascimento, tudo que nos é falado, essas falas marcam o nosso corpo. E a gente precisa decodificar essas marcas. E como é que decodifica essas marcas? É justamente o que? Nos interiorizando, nos conhecendo. O Cris comentou uma coisa antes aí sobre a questão de acontecer alguma coisa na família, né? Seria a repetição, que Freud fala do retorno do recalcado. Então, se a gente para um pouquinho para analisar o que está à minha volta, o que acontece na minha vida, o que se repete na minha vida, o que repete na família, eu vou ter o quê? Um entendimento para ver onde eu posso melhorar. Mas o que a gente, na maioria das vezes, faz? A gente critica, a gente aponta o defeito do outro, a gente se coloca no papel de vítima, e eu não vou ser agente de transformação da minha vida nunca. Repetindo um padrão, né? A gente precisa arcar com a responsabilidade. Porque se eu tenho livre-arbítrio, então tudo que acontece na minha vida foi eu que escolhi. Sim. Não adianta falar que foi Deus que não olhou para mim, que foi o outro que fez isso comigo. Não, eu escolhi a vida que eu tenho. Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Tem uma coisa interessante que Freud vai falar na fase do espelho sobre a importância, né? Merece muita atenção por parte dos adultos. E aí, essa fase no espelho, nos tempos modernos, ela tem trazido algumas complicações a isso, né? Por exemplo, nós temos mães hoje que possuem independência como nunca. Então a gente percebe que não é raro encontrar famílias que intercalam no cuidado da criança, incluindo sua amamentação. Mas só que a gente vai ver na literatura que alguns literários vai falar que é importante ter a troca mímica do cuidador, que é recomendado para que isso não reverbere negativamente na composição do pequeno, que a gente está falando nessa composição que envolve a personalidade, né? Que envolve várias coisas. E isso pode acarretar numa consequência da boa e má fase. Dentro dessas consequências, né, que vai trazer nessa fase oral, reflete na postura do indivíduo ao longo da vida, né? A gente pode pautar algumas aí, por exemplo, se ela tiver uma má resolução relacionada à questão da má fase dessa oralidade, então, por exemplo, a gente vai perceber adultos que têm tendências ao abandono, né? Teve essa má formação, essa má relação nessa fase, nessa questão da oralidade. A gente percebe também alguns que têm um desejo de aprovação constante, ou seja, eu preciso de me reafirmar, e reafirmar, e reafirmar.
por uma insegurança, por uma inconstância comigo mesmo, né? Então, Cris, mas isso aí vai estar o quê? Justamente o quê? Aquela criança interior presa no passado. Ao que me faltou, ao que eu não ganhei. E aí você vai ficar o quê? Com a sua vida financeira travada, com a sua vida de relacionamento travada, com a sua vida sexual travada. Por quê? A criança está lá atrás. E quem tem vida financeira destravada, quem tem a sexualidade destravada, quem tem o relacionamento destravado, não é a criança, é o adulto. Mas se a criança está presa na barra da saia da mãe, na perna da calça do pai, ela não anda. Gente, então vamos crescer. Você repete o padrão, pelo amor, repete o padrão. E isso é tão legal, porque quando fala, né, que Lacan fala que o ser humano já é pensado antes mesmo de existir, quando os pais conversam, isso falando bonitinho, né? Que a Simone foi falando de pensar no quarto do bebê. Mas... Na parte boa, né, Rose? Na parte tem dois boa, lados, mas né? tem também a parte não boa, né? Quando também esse bebê também não é aceito, né? É rejeitado e tudo mais. Então, tudo isso vai estar presente na formação da pessoa, no jeito da pessoa ser. E é isso que nós precisamos de entender, né? Dessa criança, ela precisa, né? Se tornar uma adulta, dessa palavra. Se responsabilizar, como diz a... Ayane, gostei dessa palavra, autorresponsabilidade. Puxa. Não é uma coisa tranquila, não é uma coisa... Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Mas isso é possível. Então, as pessoas precisam... Pelo que eu penso... Né? E a gente está aqui para mostrar isso. Teve uma fala da Tatiane, ela falando sobre a terapia, como que ela está conseguindo deslanchar e tudo mais. Tem essa possibilidade de você tomar conta mesmo Pode me chamar. Autorizar, né? Ter a sua responsabilidade. E vamos dar história. Isso, você pode. Né? Pode deslanchar, desenvolver. Isso aí. E por isso que a psicanálise, através da fala, ela oportuniza da gente se conectar com tudo que a gente tem de recalcado, não é? Aquilo que produz os sintomas atuais, ela ajuda a gente ir lá e buscar para tratar. Então aí a gente passa a ter uma nova compreensão de tudo que estava preso e que foi memória um dia, só que recalcou. Essa memória que aparentemente estava lá escondida, gente, ela existe, ela ainda é memória. Ela só não veio para o campo da lembrança. Mas ela some. Não some. E outra coisa, não adianta ficar tentando maquiar situações, passar por cima das coisas achando que aquilo não vai depois te parar em algum momento, porque nós vamos ser freados ao longo da nossa história. As próprias... os traumas, né? Esse sintoma na carne, na alma, em todos os sinais que nós detectamos, né? Vai te frear. Eu preciso de sair daqui. Para e resolva, porque você não vai dar conta da fase seguinte. Até mesmo que um monte de material vai aprender a ler isso tudo, né? Isso aí. E a gente precisa fazer essa limpeza desse lixo emocional. Lixo emocional. A gente sai carregando um monte de quilo que não é nosso, hein, gente? Não. Olha que a mente pesa, não é que você fala assim, a mente está pesada, olha, 5 quilos de arroz, de lembrança, 5 quilos de coisa mal curada. É uma coisa, né? 5 quilos de pó de café de um momento que não deu certo. E é engraçado se a gente fizer uma analogia, né? A mesma coisa, tipo assim, se você chegar na margem de um rio e ele está limpo, então a água corre normal, sem dificuldade. Agora, se tem uma enchente que leva para lá um tanto de galho, um tanto de coisas, de resíduos, aquela água, ela bate naquele galho, ela não tem o curso normal. Ela faz uma volta, ela dá uma curva, ela bate e ali, ainda ela muda a sujeira do fundo. Ainda levanta a sujeira, porque onde ela esbarra, ela dá ainda levanta a sujeira do fundo. Então, quer dizer... E que o negócio não fica bom mesmo, né? Porque bem ele não vira um espelho d'água. Agora, se tem lixos, aquele espelho d'água acaba. Olha o reflexo. Então, vai vir o quê? As ondas, que se a gente for olhar, são as ondas o quê? Das energias que elas mudam.
né? Sim, Somos Selma. seres imperfeitos, adequando cada um com os erros e acertos, sempre aprendendo. Sim. Sim, Selma, se a gente fizer dos erros, a gente transformá-los em aprendizado. Simplesmente, se Futuros ele vier acertos. e eu achar que Ressignificá-los, foi né? erro, se eu achar que foi erro, se eu ficar só reclamando, eu não tiro o aprendizado. Agora, se eu for aprendendo com cada coisa, se eu for tirando lição de cada coisa, aí ele vai se tornar um aprendizado, eu vou tornar um ser cada dia melhor, porque eu vou me permitindo aprender com as minhas experiências, com a experiência que eu tive, que eu tenho na vida, né? Ah, que linda. E a Obrigada aí, Thalita. a Então, Ô, geógrafa, assim, Simone, Geomânia. eu acho que fica nessa Grato. mensagem, cada um descubra a sua oralidade. Seja ela na música, seja ela na escrita, seja ela nas artes. Por exemplo, atrás de mim aqui tem mais uma arte que eu acabei arrumando, pra você ver. Fiz um losango aqui hoje. Aí a gente vai expressando as nossas loucuras ou o que nós queremos dizer. Enfim, seja ela aonde quer que você se identifique e que tenha uma via onde que você comunique com o externo, passa a comunicar melhor com o externo, ou seja, ir limpando essas impurezas da alma, né? Falar do que o coração está cheio de quê? De galhos, de sujidades, né? Então, assim, cada um se descubra, né? Melhor essa via da sua melhor oralidade e tenta fazer disso tenta ter uma certa constância e encontrar uma funcionalidade nisso para se esvaziar, é importante, renovar e seguir o curso. e é importante isso que você está falando, né, Cris? Que basta a gente fazer o quê? A gente perceber o que na nossa vida nos traz leveza, nos traz alegria, nos faz viver no amor. Isso é fácil. Se eu estou falando uma coisa que ela está me trazendo angústia, que ela está me deixando nervosa, está me deixando irritada, então não é para o meu bem. Aí a Rose Maria, eu percebi isso agora. A criança, quando cresce com pais inseguros, com a oralidade fraca, ele cresce inseguro também. Experiência próprio, mas não por vontade própria, mas pela vida que teve. Então, Maria Iva, mas se você percebe que o que está... eu tive os pais inseguros, eu me tornei uma criança insegura, mas agora eu tenho isso na minha consciência, então eu vou buscar força para saber o quê? Não, eu fui uma criança insegura, eu me tornei insegura lá na minha infância, mas agora eu tenho responsabilidade na minha vida, eu sou uma adulta, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não faz. Eu sei que eu posso errar, que eu posso acertar. Se eu acertar, ótimo, eu vou repetir sempre aqueles acertos. E se eu errar? Tem tempo ainda, né, Simone, de mudar essa história. Tem. Se eu errar, não tem problema. Se eu errar, eu vou ver onde que foi que eu errei e da próxima vez eu faço melhor, porque eu posso acertar. E se eu não acertar, eu ainda vou ver o que eu errei de novo e vamos fazer de novo. Porque essa possibilidade que nós temos, né? É caindo e levantando, é fazendo. Agora, cruzar o braço, ficar de vítima e ficar olhando para o passado, culpando o papai e a mamãe que foi assim, um assado comigo, não me tira do lugar que eu estou. É verdade. Né? Na verdade, a gente perde muito tempo em culpar alguém por nossas responsabilidades, seja ela nas nossas atitudes, tanto na oralidade ou na imposição, né, que a gente deve transmitir. E aí a gente perde tanto tempo em transmitir a responsabilidade para alguém que a gente deixa de viver as coisas boas que estão diante dos nossos olhos. Então, o melhor que a gente tem que fazer é o quê? Conscientizar-se. Ô, Fernanda, mas também, se por acaso não foi os seus pais, mas você também está se culpando, né? Quando ela fala sobre de filho, tem autoculpa. Mas se foi você o pai também, inseguro e tudo mais, você também pode ter uma vida diferente agora. Vamos consertar as coisas, há possibilidade. Até quando você vai ficar alimentando isso, né, Rose? Não dá para ficar aí nesse sofrimento, não, por causa do outro. O filho também precisa se reerguer, também precisa de olhar para ele e tomar a posição dele, né? Então, eu não posso ficar culpando os pais. E sou eu, o pai, eu também não posso ficar nessa, né?
nesse lugar de sofrimento, de culpa, não fiz nada certo. Não, a gente tem a vida pela frente e a oportunidade agora. Vamos resolver isso aí. Se perdoe. A gente tem se perdoar. E outra coisa assim, olha, o que eu posso fazer de melhor de agora, não é de hoje, não, é de agora em diante. É isso mesmo. O que eu posso promover de coisas melhores para mim? O que eu posso deixar para trás que não está ficando bom para mim, que não está me fazendo ser uma pessoa melhor, um ser humano evoluído? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar consciência das minhas atitudes. Sim. Né? Lembra, nós somos a média das 6 pessoas que a gente convive. Então, com quem que eu estou convivendo, como o Cris falou antes? Com quem que eu estou convivendo? Que tipo de programa que eu estou assistindo? Que tipo de leitura que eu estou fazendo? O que eu estou comentando? O que eu estou pensando? Que está fazendo a minha vida, se é que eu tenho hoje. Porque o que eu plantei, eu estou colhendo. Então, se eu quero até as músicas que eu estou cantando, gente, hoje precisa de prestar atenção. Né? Então, quer dizer, se a vida que isso eu são tenho coisas hoje foi a que eu plantei... né? A gente está falando da rotina, né? Bem assim, gente... Então, se eu quero colher depois alguma coisa diferente, então eu tenho que fazer o quê? O plantio de uma boa semente hoje. Agora, se eu não tenho consciência, se eu não paro para pensar, para analisar a minha vida, eu vou continuar plantando a mesma coisa. Então, se eu plantei a mesma coisa, eu vou colher a mesma coisa. Então, eu não vou ter resultados diferentes se eu ficar fazendo a mesma coisa. E outra então, coisa, isso aí é lógico. Né? Olha o que eu penso. Né? Eu tenho refletido muito em cima disso. Eu falhei, eu errei, tudo bem. Problema nenhum. Qual o problema? E aqui, a notícia que não é novidade, nós vamos continuar errando. Sim. Nós vamos continuar falhando, porque gente boa também falha, não é? Pessoa do bem, não é assim, gente? Tem insucessos, pessoa do bem, todos às vezes. Claro que mal há nisso. O problema é você estacionar naquilo que não deu certo, nas suas frustrações, nos seus equívocos. A gente não pode ficar estacionado nisso. Não deu certo, você falhou? Tá bom. Então, agora eu vou pensar em mudar a minha vida daqui para frente. Olha, o que eu posso fazer por mim? Mudar a estratégia. Se eu errei com alguém e não foi só comigo, né? Peraí, deixa eu ir lá e consertar, porque a consequência vem. Então, se a gente é responsável pelos nossos acertos e também pelos erros, né? A sua oralidade pode te ajudar. Vamos fazer da sua oralidade uma potência, um mecanismo de reforma. Vamos lá reparar os danos? Meninas, importante, sim. Nós temos que terminar. Pois é, que peninha. Terminar, gente. Fala de novo, por favor, aí sobre o nosso próximo programa. Eu gostaria só de compartilhar uma frase de Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. Eu gosto muito de algumas falas dele. E uma frase emblemática dele: vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. Perante essa fala, né, desse contexto, dessa oralidade, o que damos pode estar influenciado pelas coisas com quem eu estou convivendo, com os livros, que livros que eu tenho feito leitura ultimamente, quais programas tenho assistido, que tipo de música eu tenho escutado. Aí vai influenciar essa semeadura, a qualidade daquilo que nós vamos dar. Mas nesse contexto todo. E a média das pessoas que eu tenho convivido. Tudo isso vai influenciar diretamente na qualidade daquilo que eu vou dar. Então, e quais pensamentos, né, Cris? Quais pensamentos e quais emoções que eu estou presa, que eu estou agarrando, que eu não libero, né? Sim. E tem uma outra de Winston Churchill, além dessa aqui, que ele fala assim: sucesso não é o final, fracasso não é fatal, é a coragem para continuar que conta. Então, tenhamos coragem. Tenhamos coragem no dia de hoje, nesse tempo de hoje. Não desistir. Persistir, né? E aí chamar a responsabilidade para si. Sobreviver. Verdade. Eita!
Gente, muito bom, gente. Olha, só relembrando que nós já havíamos falado no início do programa, que na semana que vem vai ser live aberta, porque nós vamos tentar responder as suas dúvidas. Então, tragam suas dúvidas, tragam aí seus questionamentos, para a gente fazer um programa bastante interativo, tentando ao máximo que a gente puder contribuir para que vocês tenham clareza em alguns questionamentos que vocês possam nos trazer. Verdade. Isso mesmo. Gratidão a todos. Beijo para todo mundo. Poxa, que alegria, né? Depois de um tempo longe. Saudade. Né? Obrigada. Beijo no coração. Obrigada, meu povo. Não escreve de ativar o sininho, Isso aí. deixa o like lá e inscreve no canal, viu, gente? E divulga. Ô, Cris, se eles têm algum amigo que tem dúvida em alguma questão, olha, convide. Verdade. Não é? Convide os amigos. Aqui, na verdade, eu quero conhecer todos os amigos de vocês, para a gente ficar amigo de todos os amigos dos amigos, porque é assim que a família cresce, não é? Isso, vamos fazer essa família multiplicar, hein? Cresce, obrigada, gente. Obrigada, uma semana iluminada para vocês. Leona, é poder de manipulação mesmo. Vamos cuidar da gente. Né?